Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. Todas as quartas-feiras nós temos o quadro Personagens no Divã, onde nós falamos sobre personagens icônicos de filmes e livros à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, que você se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Hoje nós vamos falar sobre Hannibal Lecter, o personagem principal do livro Silêncio dos Inocentes, escrito por Thomas Harris em 1988. Esse livro depois foi adaptado para um filme em 1981 e depois teve outros filmes ligados a essa saga e também uma série atualmente. Mas hoje eu queria me ater com vocês principalmente no primeiro filme, O Silêncio dos Inocentes. Nesse primeiro filme, a gente vai ser apresentado para Clarice Starling, que é uma novata no FBI, que foi convocada para poder entrevistar um brilhante psiquiatra, mas também serial killer e canibal, que é o Hannibal Lecter. Nesse filme, Hannibal ele se encontra encarcerado e a Clarice tem o objetivo de entrevistá-lo para poder ter alguns insights para que Hannibal consiga ajudar ela a prender um serial killer que está matando mulheres, conhecido como Buffalo Bill. Ali a gente é apresentado tanto ao personagem do Hannibal quanto ao personagem da Clarice. Existe uma dinâmica entre Hannibal e Clarice quase de terapeuta-paciente, onde ao mesmo tempo que Hannibal está sendo entrevistado, na verdade ele está investigando sobre a vida da Clarice. Ali a gente começa a entender como é esse personagem, como ele se coloca diante das pessoas e quais são as suas principais características de personalidade. E como contraponto a toda essa superioridade e essa postura do Hannibal, a gente tem a Clarice, que na verdade é uma agente totalmente inexperiente e tem aquele ar de inocência. Então a gente tem sempre esse contraponto entre a inocência da Clarice e toda a sagacidade do Hannibal e toda a sua capacidade de manipulação. E esse contraponto faz com que o filme seja excelente, principalmente esse primeiro filme do Silêncio dos Inocentes, onde a gente é apresentada uma mente que ao mesmo tempo é brilhante e maléfica. Os dois atores que fazem o Hannibal e a Clarice é a Jodie Foster e o Anthony Hopkins. E é interessante porque quando ele foi fazer esse filme, ele treinou para não piscar. Isso traz a ele um olhar meio de predador, como se ele estivesse constantemente de olho na presa. E você se sente meio que coagido com o olhar dele. Isso é uma característica marcante do personagem que acaba mostrando que por trás daquela máscara de pessoa sofisticada existe um predador. A gente só viu um olhar tão penetrante como esse na saga Crepúsculo, com o Jasper. Acaba sendo nítido que a característica principal do Hannibal é a psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. A gente vê nele falta de empatia, incapacidade de se conectar com os outros, noção de superioridade, falta de capacidade de entender a dor do outro ser humano, e isso faz com que ele consiga afligir dor e sofrimento sem se sentir culpado. A ausência de culpa, ela está muito presente nesse personagem, e isso é sim associado a um transtorno de personalidade antissocial, que a gente conhece comumente assim como psicopatia. Então, o principal diagnóstico que é atribuído ao Hannibal é a psicopatia. Porém, existem outros fatores da personalidade dele que podem ser estudados que são interessantes para que a gente consiga entender mais sobre a psique dele. Além dessa questão da visível psicopatia de Hannibal, a gente tem a questão do carisma e da máscara social dele, que é muito forte ao longo do livro e principalmente é visível nesse primeiro filme. Ele é um personagem muito clássico, ele exige uma postura das pessoas com quem ele lida, ele exige educação, ele se preocupa com música, com arte. Então aí a gente vê que ele tem uma máscara social e uma persona luz muito aparente para os outros, muito clássica, muito sóbria, que é totalmente contrária à persona sombra dele. Quando a gente vai entrar dentro da psicanálise junguiana, a gente entende essa dualidade entre persona luz e persona sombra. E essa sombra da personalidade dele é totalmente oposta àquilo que ele projeta socialmente. Então ele projeta para a sociedade um homem controlado, preocupado com música, com arte, preocupado com educação. E quando ele comete seus crimes, que é quando ele realmente demonstra quem ele é, ele se torna totalmente animalizado. E ele larga dessa máscara social para se tornar aquilo que ele é verdadeiramente dentro de si. Mas é interessante que, quando ele apresenta isso, essa personalidade que ele projeta socialmente, ele se torna um homem muito interessante. Ele se torna um homem atraente até certo ponto. Inclusive, eu sentia muita atração pelo Hannibal Lecter quando eu assistia o filme. Então,
talvez eu tenha alguns probleminhas. Mas eu acho que isso é intencional. Ele mostra uma persona que é cativante e ao mesmo tempo atraente, até mesmo no sentido de predador-presa. Quando o predador ele é atraente, ele não precisa correr atrás da presa, a presa vem até ele. E isso faz com que ele seja ainda mais perigoso, porque essa máscara social faz com que ele seja uma pessoa interessante e atraente, e depois ele demonstra quem ele realmente é, que é um ser destrutivo. Isso faz a gente pensar um pouco sobre como a gente vê a visão do psicopata na sociedade. Geralmente a gente tem a noção de pessoas psicopatas como alguém de capuz, estranho na rua, enfim, usando uma máscara ou algo do tipo, e não. A psicopatia ele se apresenta muitas vezes com pessoas que parecem ser muito boas, muito cativantes e até mesmo, de certa forma, atraentes. Isso faz com que a gente pense em como a gente se relaciona socialmente e como muitas vezes a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque algumas pessoas não apresentam aparentemente um potencial de perigo inicial, mas esse potencial acaba aparecendo com o tempo. Então, quando você se relaciona com alguém, a primeira impressão que a gente fala que é aquela que fica, nem sempre é a verdadeira. Na verdade, com o tempo, a revelação da pessoa faz com que a gente conheça a real personalidade dela. E isso demanda tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a primeira impressão que a gente tem pelas pessoas, que muitas vezes ela pode ser enganosa. Isso faz com que você fique preso, ou muitas vezes apaixonado e atrelado àquela pessoa, e depois você não consiga se desvincular dessa primeira noção que você teve, mesmo quando ela revela a real personalidade dela, que pode ser destrutiva ou até mesmo ter um potencial criminoso ao longo da sua vida. Outra dinâmica interessante a ser observada é a dinâmica entre o eu e o superego de Hannibal Lecter. A gente percebe que ele tem um eu muito forte, onde ele tem uma percepção sobre si totalmente diferente da realidade. Ele se vê como superior a outras pessoas. A gente percebe isso naquela cena do filme, em que ele está ali com outros criminosos, porque ele é um criminoso, mas quando alguém faz alguma coisa de errado com a Clarice, como é o caso daquele detento ao lado, que acaba cometendo um ato sexual impróprio com a Clarice, ele faz com que esse detento, que já tinha tendências a tirar a própria vida, cometa esse ato, porque ele vê o ato das outras pessoas como criminoso e como algo a não ser vangloriado, a ser observado, a ser admirado, enquanto os atos dele, que muitas vezes são até mais brutais do que dessas outras pessoas, ele acaba vendo como uma certa forma de arte, como se fosse algo artístico, algo a ser observado, algo a ser estudado. Você percebe que ele vê os próprios atos de maneira idealizada. Enquanto isso, a gente também tem a dinâmica do superego dele, onde parece que o superego do Hannibal Lecter é totalmente fragmentado ou até mesmo inexistente. Quando a gente fala de superego, a gente vai falar da segunda tópica de Freud, que a gente entende que nós temos três estruturas dentro da nossa psique: id, ego e superego. O id é aquela parte mais animalizada, que é mais evidente na persona sombra de Hannibal Lecter, enquanto o ego deveria fazer a ponte entre o D e o superego. E o superego, por sua vez, era aquela parte da psique que era mais regida por normas sociais, que tem a noção de certo e errado, que faz com que você entenda o que é socialmente aceito ou não. Então a gente percebe que essa noção de superego do Hannibal Lecter é totalmente inexistente, enquanto o seu ID ele é muito forte, ligado ao seu eu e aquela visão que ele tem idealizada sobre si. E o ego dele é totalmente frágil, porque um ego fortificado é o ego que consegue fazer o equilíbrio entre o superego e o ID. E isso não existe na personalidade dele. Na personalidade dele, a gente vê apenas um ID muito forte, muito animalizado, um superego praticamente inexistente e um ego extremamente frágil, mesmo por trás de toda aquela visão que ele passa de ser uma pessoa superior às outras. Além disso, pode ser observado também alguns traumas de infância ao longo da vida de Hannibal Lecter. No filme que fala sobre o início ali da sua vida, sobre como foi a sua juventude, é apresentado que ele sofreu um trauma gravíssimo no pós-guerra e durante a guerra, onde ele perdeu a irmã e, na verdade, pode ter sido um potencial para o início dos seus atos canibais. Então a gente vê que existem sim traumas de infância que, mesmo ele tendo feito medicina e se especializado em psiquiatria, não foram curados. E esses traumas eles podem sim se manifestar em uma personalidade antissocial lá na frente. Então existem traumas que não são tratados na infância, que resultam em questões de personalidade futuramente, que muitas vezes podem ser agravadas por outros fatores ao longo da vida. Então a gente pode observar isso também na juventude, infância e também posteriormente na vida adulta de Hannibal Lecter. Uma coisa interessante a se observar é que por mais que ele possua psicopatia extremamente aparente, outras neuroses que são comuns, neuroses mais básicas, ele não possui. A gente vê que ele praticamente não tem problemas
que são de pessoas normais. Ele não tem problemas comuns, problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. É como se ele fosse um ser inatingível para esse tipo de questão. Mas, ao mesmo tempo, a psicopatia dele acaba sendo aparente. Então, a gente vê, sim, que ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo que se distancia das pessoas comuns, ele também tem problemas que não podem ser mascarados, porque depois de 5 minutos conversando com ele, você consegue perceber a psicopatia dele. E é o que acontece com a Clarice. Eu percebo que muitas vezes ela tem uma luta dentro dela ao ver o homem que ele projeta ser e o homem que ele realmente é, porque ele parece ser uma pessoa totalmente tranquila, uma pessoa calma, e de repente do nada ele acaba mostrando a sua verdadeira face. Então isso acaba fazendo com que o interlocutor se sinta confuso ao conversar com ele, que pode sim ser uma estratégia da psicopatia dele para fragilizar essa pessoa, para que ela fique mais frágil emocionalmente e psicologicamente, ele consiga entrar na mente dela. Isso pode ter sido sim uma estratégia que ele usou com os seus pacientes quando ele era terapeuta, fazendo com que os pacientes ficassem mais fragilizados por não saber o que esperar dele, e nesse ponto ele entrava na mente das pessoas e conseguia manipular elas para poder fazer o que ele queria que elas fizessem e então conseguir realizar os seus atos. Além disso, a relação que ele apresenta com a Clarice no filme é, como eu disse anteriormente, uma relação de terapeuta-paciente. Você percebe que ele não está sendo entrevistado pela Clarice, mas ele está se entrevistando ela em alguns momentos. Ao mesmo tempo que ele quer ajudar a Clarice, porque aparentemente ele tem uma empatia, o que a gente sabe que não é por ele ser um psicopata. Ele quer ajudar a Clarice, mas ao mesmo tempo ele está interessado na vida dela. E a gente vê que existe ali uma relação de terapeuta-paciente para ele querer saber da infância, do que aconteceu com os pais. Então ali a gente vê que existe essa relação, ainda que ele esteja preso, de superioridade em relação a Clarice. A Clarice acaba sendo inferior a ele, porque ele detém a informação e ele também está manipulando ela e conhecendo a vida dela. Então essa relação de terapeuta-paciente com o Hannibal Lecter é totalmente distorcida. Além disso, a gente pode conversar a respeito disso e entender que ele pode ter buscado a psiquiatria já como uma forma de manipular as pessoas. Isso consegue fazer a gente pensar que nem sempre o melhor terapeuta, nem sempre o melhor psiquiatra é uma pessoa saudável. Existe diferença entre você ter um conhecimento para poder tratar das pessoas e você se deixar tratar. E isso é uma coisa que às vezes a gente não conversa e é de suma importância socialmente falando. Um terapeuta, uma pessoa que atende outras pessoas, que lida com a saúde mental de outras pessoas, precisa se permitir ser curado. Existem traumas que a gente percebe em outras pessoas, a gente sabe como tratar, mas às vezes esse mesmo trauma que está em nós, a gente não permite que a cura aconteça. Então, isso é importante de ser salientado e conversado. Os terapeutas são pessoas, psiquiatras são pessoas, e quando você está dentro dessa questão humana, você está sujeito a ter traumas, a ter questões, e essas questões têm que ser trabalhadas. Então, um terapeuta humano não é menos profissional. Um terapeuta humano que se permite trabalhar em suas questões, na verdade, ele é muito mais eficiente, porque existe uma relação de empatia entre um terapeuta e um paciente que é necessária, e é o que a gente não vê no Hannibal Lecter. Essa falta de empatia faz com que ele veja os pacientes dele como um objeto de estudo, algo a ser facilmente manipulado, e isso não é terapia de verdade. Dentro de uma relação terapêutica, você vê o paciente como um ser com potencial de melhora e não como um objeto a ser manipulado e moldado. Isso a gente vê muito dentro da psicanálise. A psicanálise ela não tem o intuito de colocar o ser humano em uma caixinha, você é aquilo, pronto, acabou. Se adaptar àquilo que a sociedade quer de você é o essencial na sua vida. Não. Na psicanálise a gente entende a individualidade de cada pessoa, a gente respeita essa individualidade, mas a gente vê um potencial de crescimento e de cura dentro de alguns traumas que estão limitando a pessoa ao longo da vida. E isso não acontece se um terapeuta não for empático. Então aí a gente vê a importância da empatia dentro da análise e também da saúde mental dos terapeutas, dos médicos, dos psiquiatras. E quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que pensar nesses dois contrapontos. Ao mesmo tempo que você precisa ajudar alguém, você também precisa ser ajudado. E não é isso que aconteceu no caso do Hannibal. Ele conheceu toda a teoria, mas ele não tinha a capacidade de se conectar com outro ser humano e nem de olhar para dentro de si e resolver suas próprias questões. Ele resolveu suas questões de forma superficial, animalizada, e talvez por meio de seus crimes ele achou que ele conseguiria resolver
algumas questões dentro dele, mas isso na verdade nunca aconteceu. Dentro disso, a gente pode entender o crime, no caso de Hannibal Lecter, como uma estratégia de defesa para que ele não venha a tratar os seus verdadeiros traumas. Como ele tem traumas muito profundos ligados à infância, à perda da irmã e outras questões relacionadas à vida dele, talvez ele não queira olhar para dentro de si. E o crime seja uma válvula de escape para essa negação dele mesmo, com os seus traumas e com as suas questões internas. Como ele se vê como superior, ele não aceita que ele tem questões a serem tratadas. E ao tratar de outra pessoa, ele se coloca ainda mais em um patamar de superioridade. Então, ao invés de resolver o meu problema, eu vou tentar resolver o problema de outra pessoa. Só que ele não consegue fazer isso. E quando ele se vê diante de um ser humano imperfeito, acreditando que na verdade ele era o ápice da perfeição, ele queria destruir esse ser humano e não curá-lo. E é isso que é interessante a gente observar na dinâmica entre eles e seus pacientes. Quando o paciente apresentava algo que estava fora do script, fora que aquilo que Hannibal acreditava ser bom, ele simplesmente aniquilava aquele paciente. Porém, a gente entra na questão do canibalismo, que a gente vê que naquele momento ele vê o paciente como uma forma de extensão dele mesmo. Existem culturas, principalmente tribais, que existe o antropofagismo, que é o consumo da carne humana, porque aquela pessoa tem uma característica que você desejável, uma característica que você gostaria de adquirir. E por meio do consumo dessa carne, você acaba adquirindo essa característica. Isso é uma crença de várias tribos. Então, o antropofagismo acaba fazendo com que você escolha consumir a pessoa que tem características fortes, o melhor guerreiro, a pessoa que apresenta algo que para você é desejável. Isso é o oposto do que Hannibal faz. Ele consome a pessoa que tem algo que ele não aceita, mas ao mesmo tempo ele acaba consumindo, fazendo com que essa pessoa seja parte dele. Talvez esse ato de consumo seja uma tentativa de desfragmentar o subconsciente dele, desfragmentar toda a psique dele, que é totalmente fragmentada. Então, ao ingerir alguém e se tornar parte daquela pessoa e aquela pessoa se tornar parte dele, ele poderia estar tentando diminuir um pouco do vazio interno que ele sente, mas que ele não está disposto a tratar de forma correta, que ele não está disposto a realmente olhar para dentro e entender de onde vem esse vazio. Então, no caso de Hannibal, a ingestão da carne humana não é um antropofagismo, como a gente vê nos rituais tribais, mas sim uma questão de tentar absorver para dentro de si uma pessoa, diminuir o seu vazio e ao mesmo tempo colocar aquela pessoa no lugar abaixo de você. Ao consumi-la, você se torna o predador e ela se torna a caça. Outra questão a ser observada é a racionalização que ele tem a respeito dos seus crimes. Ao mesmo tempo que ele vê os crimes de Buffalo Bill como hediondos e acaba ajudando a Clarice a poder conseguir prendê-lo, ele vê os seus crimes como uma forma de arte. Quando a gente tem aquela cena quase no final, onde ele acaba fugindo daquela cela e ele acaba pendurando o guarda, você vê que ali existe um viés artístico por trás da morte daquele guarda. Não é apenas o crime, mas também a forma que é apresentado. Então, essa idealização do crime, essa racionalização do crime faz com que ele se afaste dos atos dele. Ele justifique os seus atos hediondos por meio da arte, por meio de uma racionalização. Quando ele tá falando com a Clarice, você vê que ele não tem fator emocional nos seus crimes. Ele não fala, eu fiz tal coisa com tal pessoa e eu me sinto assim, ou eu me senti de determinada forma quando eu realizei tal ato. Não. Na verdade, ele tem uma racionalização e o crime acaba parecendo um objeto de estudo e não um crime em si cometido por ele. Em alguns momentos você percebe que é como se ele fosse um analista ou um criminólogo vendo o crime de fora e explicando isso para Clarice, e não a pessoa que cometeu o crime. Então esse distanciamento pode também ser visto como um mecanismo de defesa ou como uma racionalização, vendo de forma mais racional algo que não pode ser explicado racionalmente para não entrar em contato com os verdadeiros sentimentos que levam a cometer o crime. Por fim, a gente consegue entender que Hannibal Lecter ele tem características muito definidas de psicopatia, de transtorno antissocial. Além disso, ele tem sim essa questão de ter um superego que não foi bem trabalhado, praticamente inexistente. Ele não entende o que é certo e o que não é. Ele vive conforme as suas próprias leis. E é interessante que a relação dele com a Clarice muitas vezes dá-se a impressão de que ele tem um interesse nela, um interesse amoroso ou talvez um carinho, mas não é isso. Na verdade, ele vê
também a Clarice como um objeto de estudo, ele vê a Clarice como alguém a ser manipulado. E é isso que é interessante a gente perceber. Nem sempre aquilo que a pessoa demonstra em seus atos, a questão de passar a mão no cabelo, a questão de pegar no colo, nem sempre é um cuidado real. Para pessoas como Hannibal Lecter, pessoas são apenas objetos. Apenas alguns objetos são mais interessantes do que outros. E nesse caso é melhor mantê-los vivos, porque o interesse existe. Agora, em objetos que não são interessantes, que vão contra aquilo que ele acredita que é o ideal dentro da sua pequena sociedade que só existe na mente dele, é um objeto a ser eliminado. Então a gente entende que essa dinâmica entre poder, caça e predador, ela está presente em todo o filme, em todo o livro. Ela é a característica principal desse personagem. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. E lembrando que isso aqui é só uma forma da gente falar um pouco mais sobre a psique, falar um pouco mais sobre a psicanálise e também entender um pouco mais sobre personagens interessantes, personagens icônicos. Se você quer que eu faça algum vídeo, falar de algum personagem, eu peço que você deixe aqui o seu comentário, que eu vou ter o maior prazer de poder fazer esse vídeo para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!